Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a refletir comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 3, dos versos 4 a 7. Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender-se. Eu, aos tais, te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Mensageiros de um Novo Tempo. Ao olhar para esse texto, é possível presumir a existência de três elementos essenciais na tarefa do mensageiro: falar, compreender e obedecer. Vivemos em um contexto que, devido às restrições vigentes, ampliam-se os números de teleconferências, de palestras online, de cultos online, de reuniões online, de cursos online. Enfim, a mensagem, independente do assunto, deve ser transmitida, compreendida e, principalmente, colocada em prática. Você já deve ter, em algum momento de sua vida, se deparado com uma situação em que um mensageiro, um palestrante ou comunicador, ele tenha feito uso de um intérprete, em virtude de tratar-se de idiomas distintos entre aquele que transmite a mensagem e aquele público que a ouve. Mas ao olhar para esse texto, podemos notar que o profeta Ezequiel deveria falar ao povo israelita, a uma nação que compreendia claramente a mensagem de Deus. Um dos termos do Novo Testamento para pregar é kerusso, que significa proclamar como arauto. E na antiguidade, os monarcas eles enviavam os arautos reais para transmitir as suas mensagens ao povo. E o arauto ele deveria transmitir exatamente como havia recebido. E ao se deparar com a situação desconfortável vivida por Paulo e Silas no Novo Testamento, em uma ocasião registrada no livro de Atos, no capítulo 16, nós vamos perceber que esses homens, eles haviam recebido essa incumbência, essa mensagem a ser transmitida da parte de Deus. E o que acontece? Pelo fato de estarem obedecendo a voz de Deus, terem saído para pregar a palavra, esses homens vão causar uma situação de libertação de uma jovem que vivia oprimida por um espírito de adivinhação. E esses se levantam então contra Paulo e Silas, vão falar aos pretores daquela cidade, às autoridades daquela cidade, que consequentemente levam-nos à prisão. E ao se deparar então com essa situação complicada, aqueles homens que param na prisão, Paulo e Silas, eles vão mostrar para mim e para você algo que vai nos surpreender. Ao se deparar com aquela situação, então, o que esses homens fazem após passar uma noite na prisão? Simplesmente por fazer a vontade de Deus. É muito natural que eu e você venhamos esperar que esses homens ficassem frustrados com Deus. Afinal de contas, estavam pregando a palavra de Deus. Mas é surreal o que acontece. Vejamos o que o texto sagrado, então, nos diz no livro de Atos, no capítulo 16, dos versos 22 a 28. Levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandando açoitá-los com varas. E depois de lhe terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior
e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, note você que toda essa situação desagradável vivida por Paulo e Silas, a vergonha pública, a agressão, a humilhação e a prisão, tinham um propósito. A mensagem deveria ser entregue para aquele carcereiro e sua família. Mas qual era essa mensagem? Aquele carcereiro tinha aqueles homens da prisão e, incontido, fez a pergunta que muitos na atualidade deveriam fazer. Essa pergunta está contida no mesmo capítulo 16, os versos 30 a 33. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Quero concluir dizendo que ambos, tanto os mensageiros como os ouvintes daquela mensagem, compreenderam os 3 elementos essenciais da tarefa do mensageiro: falar, compreender e obedecer. Que o Senhor Jesus te leve a compreender a importância da mensagem, pois foi Ele mesmo que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.